está orando pela vida dela e assim passando o microfone em suas mãos. Estenda suas mãos para cá. Pai, aqui está a tua filha que fará uso da tua palavra. Eu sei que o Senhor já tem revelado ao seu coração, e prepara nós que iremos ouvirmos, Pai, e possamos estarmos atentos ao que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus, Pai. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É com uma alegria muito, muito grande em meu coração que eu estou aqui hoje. Agradeço a oportunidade da nossa pastora Sheila, na qual Deus nesse tempo tem trago um alinhamento em nossas vidas, e eu creio que tudo que Ele está fazendo nesse tempo é para algo muito grande que Ele tem para nossas vidas. Quero agradecer ao pastor dessa casa, pastor Joel. Quero agradecer aos pastores, missionários e todo o povo dessa linda igreja, tá bom? Vou pedir aos irmãos para poder abrir a palavra do Senhor Jesus, que está lá em Jonas, profeta Jonas. Eu preciso de óculos, pastor. Sem ele não consigo. Não, sem. O senhor precisou do óculos, sem ele eu não consigo. Vai chegando a idade, a gente necessita. Irmãos, da mesma forma na qual vocês abriram a palavra do Senhor Jesus, abra também os vossos corações para receber tudo o que o Senhor tem para derramar nessa noite. Eu creio que aqui tem um rio jorrando nesta casa, e quanto mais a gente abre o nosso coração, mais esse rio nós vamos emergindo nele. Então que venhamos estar atentos a tudo que o Espírito Santo estará fazendo aqui nessa casa hoje, porque tem um rio fluindo aqui nesta casa. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Jonas capítulo 1. Nós iremos ler, irmãos, do 1 até o versículo 6, por enquanto. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que levavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amados, nós estamos lendo o livro de Jonas. O livro de Jonas, ele narra
ele é um narrativo histórico, né? E nós vamos ver no livro de Jonas a liberdade humana e a soberania de Deus. E o propósito do livro de Jonas mostra a extensão da graça de Deus. Deus não é um Deus territorial. Ele não está limitado a uma geografia. A mensagem da salvação é para toda a humanidade. Mas Jonas não compreendia isso. Tanto quando Deus envia Jonas para que ele vá à grande cidade de Nínive. Quando se fala grande cidade, porque a cidade era grande mesmo, era terrível. E quando nós lemos no capítulo 1, versículo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio, isso indica que a palavra de Deus se movimenta e chega no seu destinatário. A palavra de Deus está se movimentando. Há um grande movimento no mundo espiritual nesse momento. Eu quero que vocês se atenham a isso. Todas as vezes que a palavra de Deus é pronunciada, há um grande movimento no mundo espiritual a respeito dela. E ela também tem um destinatário, que somos nós, eu e você. Amados, eu estou com a minha irmã Silvana aqui, e hoje foi uma peleja para que eu estivesse aqui, pastora Sheila. Hoje já passei pelo UPA, hoje já fui parar no UPA, porque eu tive uns probleminhas na coluna devido a algumas coisas que fiz no trabalho, mas o meu compromisso com a palavra de Deus me fez estar aqui hoje. Meu compromisso com a palavra de Deus me fez estar aqui hoje. Quando eu entrei naquele UPA, que eu vi aquele UPA lotado, Pai, eu vou liberar uma palavra aqui, Senhor, no mundo espiritual. E esse movimento cheio que está isso vai acabar, porque eu tenho um compromisso maior que é com a tua palavra. E quando eu fui ver, o UPA já estava numa movimentação de atendimento. Quando eu fui ver, minha irmã já chegou em casa? Porque todas as vezes que nós temos compromisso com a palavra de Deus, o dono da palavra é fiel conosco. Ele é fiel conosco. E aqui há um rio jorrando nesta casa. E quanto mais nós abrimos o nosso coração para entender isso, mais Ele irá nos levar a emergir em tudo que Ele quer que a gente venha usufruir dessa palavra hoje. No versículo 2, nós vemos a palavra levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Levanta-te significa um posicionamento na qual eu e você temos que ter diante de uma palavra que o Senhor ministra na nossa vida. Levanta-te também significa escolha, decisão. Isso nos traz consequências. Isso vai trazer a nós consequência das escolhas que nós tomamos mediante ao que nós ouvimos, que é a palavra de Deus. Jonas tomou uma decisão. Ele escolheu fugir da presença do Senhor Jesus. E através dessa escolha dele, ele teve que pagar um alto preço. Como eu falei aos irmãos, que o livro de Jonas, ele fala do amor de Deus. Muitas são as pregações, né, meu pastor, que nós ouvimos, né, ao falar o grande peixe
do grande peixe. Mas a narrativa desse livro, no qual Deus quer nos ensinar, assim como ensinou a Jonas, é o grande amor de Deus. Deus, ele não é um Deus territorial que ele só poderia alcançar os judeus. Deus, ele queria mostrar a Jonas que a misericórdia e o amor dele não é um amor geográfico, não é um amor territorial, mas é um amor que alcança eu e você. E é isso que nós vamos aprender hoje no livro de Jonas. No versículo 3, nós vemos que Jonas se levantou, mas não para cumprir o propósito. Ele se levantou para fugir, porque no coração de Jonas havia uma raiva muito grande, um ódio muito grande a respeito daquele povo, porque aquele povo era um povo que outrora já tinha trago já para o seu povo muita destruição, muita dor. E isso também se refere a nossas vidas também. Quantas pessoas não passam pelas nossas vidas que muitas das vezes nos traz dor, mágoa, e nós queremos fugir, né? E Jonas também estava nesse contexto, porque aquele povo era um povo que tinha trago muita destruição para o seu povo. Mas, amados, o mesmo Deus de Jonas, daquele povo, era o mesmo Deus também que queria salvar aquele povo de Nínive. Mas para que ele pudesse alcançar aquele povo, ele tinha que enviar alguém. Alguém teria que ir. Alguém teria que estar disposto a ir àquele povo. Porque como aquele povo iria ser salvo se a palavra do Senhor não chegasse até eles? Então aqui no versículo 3, nós vemos que Jonas se levanta. Mas ele se levanta para fugir. Aqui nós vemos a liberdade humana, na qual Deus nos deu, a mim e a vocês. Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos, fazendo uma escolha. Ele não nos obriga a nada. Por isso que Jonas teve a liberdade de escolher, diante de uma vocação, diante de um pedido do Senhor, diante de uma ordem do Senhor. Ele teve o livre arbítrio de escolher. Em toda a escolha que tomamos diante de uma ordem de Deus, diante do chamado de Deus, terá uma consequência. Gravem isso, irmãos. Em toda escolha que tomamos diante de uma ordem de Deus, diante do chamado de Deus, terá uma consequência. Quantas pessoas não se encontram assim, fugitivas do chamado de Deus para suas vidas? Quantas pessoas não se encontram assim nesse momento? Quero chamar a atenção para Tarsis. Tarsis significa o caminho oposto do cumprimento do chamado de Deus na vida de Jonas. Satanás sempre terá um navio preparado para quem quer fugir do chamado que o Senhor tem para a sua vida. Satanás sempre terá tudo pronto para facilitar aquele que foi chamado. Irmãos, pensa comigo. Quando nós viemos à igreja,
para a igreja. É fácil pegar o ônibus? Às vezes demora tanto que a gente quer até desistir. Às vezes nem passa. Até o Uber demora. E quantas são as dificuldades de nós chegarmos até a igreja. Agora, para fazer outras coisas ou ir para outros caminhos, sempre vai ser mais fácil. Sempre vai ter uma pessoa ali para poder ajudar a facilitar a sua fuga, a nossa fuga. Porque Satanás sempre terá um navio preparado para quem quer fugir do chamado que o Senhor tem para a sua vida. Mas Deus tem sempre uma palavra preparada para te resgatar. Deus sempre terá uma palavra para nos resgatar. Sempre terá uma palavra para nos resgatar. No versículo 4, nós vemos que o Senhor mandou ao mar um grande vento. Aqui, irmãos, nós vemos a soberania divina. A soberania divina atuou no mar, no peixe, nas ervas. Todos obedeceram a Deus, menos o homem. Menos o homem. Aqui nós vemos no versículo 4 de Jonas a soberania de Deus. Toda a natureza obedeceu a Deus, menos o homem. Talvez na sua vida você está passando por uma grande tempestade. Em sua vida, por um posicionamento na qual você tomou em fugir do chamado de Deus em sua vida. Ou talvez essa tempestade tenha sido o alinhamento de Deus para te unir, conectar o propósito de Deus para a sua vida. Todas as vezes que Deus enviar uma tempestade para nossas vidas, será para duas formas: ou para nos alinharmos ao chamado de Deus para nossas vidas, ou para te resgatar, para te chamar para o propósito dele, para o cumprimento do propósito dele na sua vida. Eu tive o privilégio de estar com as irmãs aqui às segunda-feira e falo para as quais que não estão aqui: vocês estão perdendo, hein? Porque Deus tem transbordado de uma tal forma, que tem sido algo assim grandioso, irmãos. Eu não tenho faltado, não. E eu convido vocês que estejam aqui nessa segunda-feira, para que possamos crescer no conhecimento. Eu tive uma grande tempestade na minha vida. Deus teve que trazer essa tempestade para que eu pudesse me alinhar ao propósito dele para a minha vida. Porque o propósito não é nosso, o propósito é dele. Muitas das vezes, irmãos, nós nos perdemos porque queremos buscar na terra para poder cumprir o propósito dele. Nós temos que buscar do alto, porque o propósito dele vem do alto, não vem da terra. Por isso, muitas das vezes as pessoas se perdem, muitas das vezes as pessoas ficam fracas, porque não entendem que o propósito não é nosso, é ele, é dele, é para ele, são todas as coisas. Então nós temos que buscar do alto o alinhamento, o significado daquilo que ele nos entregou, e buscar nele, com quebrantamento, com busca, com jejum, com oração, com vinda aos cultos à igreja, não permitindo que Satanás venha trazer para nossas vidas os atalhos,
os navios preparados para Ele, por Ele, para nossas vidas, para nos afastar do propósito de Deus. É como eu já falei com a pastora Sheila. Todos nós estamos aqui para cumprir um propósito. Ninguém está aqui na terra para passeio. Quando o Senhor olhou para a terra, Ele viu um propósito e foi lá, te formou com tudo aquilo que você precisaria para cumprir o propósito. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, para cumprir um propósito de Deus. É por isso que muitas pessoas se encontram perdidas dentro da igreja, se encontram perdidos dentro da igreja, como Jonas. Jonas não compreendia o amor verdadeiro de Deus. Deus teve que trazer uma grande tempestade na vida de Jonas para o ensinar antes que ele cumprisse o chamado. E assim é nas nossas vidas. Como eu já falei, Deus traz na nossa vida dois tipos de tempestade. A minha tempestade era porque eu estava vivendo os meus sonhos. Todos nós temos o direito de sonhar, mas eu estava vivendo os meus sonhos, o que eu queria para a minha vida. E a minha irmã é prova disso. Eu sou muito intensa naquilo que eu faço. E eu me dediquei completamente aos concursos públicos. E fiquei ali fazendo, estudando tudo que eu tenho que fazer para ser uma servidora pública. Eu fiz. Até que um dia, essa tempestade que o Senhor trouxe para a minha vida, eu perguntei: Deus, o que está acontecendo? Porque por causa de 1 ponto, 2 pontos eu não fico. E Deus, amado, Deus, Ele tem sempre uma palavra. Sempre terá uma palavra para as nossas vidas. Deus sempre terá uma palavra para as nossas vidas. E naquela noite, no meu escritório, estudando intensamente, lutando para cumprir os meus sonhos, aquilo que eu queria viver, Ele falou: filha, agora que tu me perguntas, eu te respondo. Eu nunca estarei com você aí. Eu nunca estarei com você aí nessa realização desse teu sonho. Meu Deus, eu não quero, porque eu só quero estar onde tu estás. Eu só quero fazer a tua vontade, porque eu fiquei tanto tempo fazendo as minhas vontades. Ele: porque tu nunca perguntou qual era a minha vontade para a sua vida. Muitas das vezes, irmãos, nós vivemos sem um significado de uma felicidade completa e total, porque não há felicidade a viver nesse mundo a não ser cumprir o chamado de Deus. Quando nós entregamos os nossos sonhos, aquilo que nós queremos a Deus, quando nós renunciamos a tudo isso, Ele vem com a revelação dEle para as nossas vidas, daquilo que Ele quer para nossas vidas, porque Ele encontra em nós espaço para fluir. Ele encontra em nós espaço para poder falar. E quantas das vezes nós estamos dentro da igreja há anos, sem um significado de vida, sem um significado do que é uma razão de viver. Porque, irmãos, vou falar uma coisa: cumprir o chamado de Deus não é fácil, mas isso nos traz a eterna felicidade. Como pode isso? Como pode isso, meu pastor? Como pode isso, pastora? Quantas lutas vocês já não passaram e vão passar?
Mas isso não traz a verdadeira felicidade na vida de vocês, por estarem aliados ao propósito de Deus. Então, irmãos, não percam mais tempo, porque é doloroso quando você se descobre que você perdeu tanto tempo, cumprindo um chamado que não era seu, carregando algo que não era seu. Quanto tempo você vai viver dentro da igreja cumprindo algo que não é seu, carregando o peso que não é seu? Quanto tempo mais? Deus sempre fará de tudo para nos resgatar para o centro da vontade de Deus. Deus, Ele sempre fará de tudo para nos resgatar para o centro da vontade dEle. Sempre fará de tudo. No versículo 5 nós vemos: em todo o cumprimento do chamado de Deus em nossas vidas, nós teremos que abrir mão de coisas. Amados, para eu estar no centro da vontade de Deus, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E a pergunta hoje é: você está disposto? Você está disposta a abrir mão para cumprir o chamado de Deus? Meus irmãos, não é fácil. Eu não estou aqui nesse altar, diante da presença de Deus, falando de algo que eu não vivo, falando de algo que eu não tive que deixar. Eu sei que é doloroso, mas nós temos que fazer escolhas. E mediante a essa escolha, nós teremos uma vida completa com Deus. Jonas só pôde cumprir o chamado depois que lançou fora tudo aquilo que o impedia de cumprir o seu chamado. O que nós vemos aí, irmãos, no versículo 5, o que nós vemos aí no versículo 5: e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas estava levando um peso do rancor, um peso do ódio, um peso da mágoa, que não o permitia cumprir o chamado de Deus. Quantas são as pessoas que nas quais Deus colocou para nós cuidarmos e nós não conseguimos chegar diante delas por causa de um rancor, por causa de uma mágoa, por causa de um ressentimento? E isso você tem carregado há anos com você, e Deus não consegue. Você não consegue se alinhar com o propósito de Deus, porque você tem carregado. E hoje é dia de você lançar fora tudo aquilo que você tem carregado sobre a sua vida e tem impedido de você cumprir o chamado de Deus. É uma mágoa, irmão? Perdoa. É o ressentimento? Perdoa. Mas deixa que o dono da promessa se alinhe com você, para que você consiga chegar até o destino que o Senhor te preparou para chegar. Eu e você, nós temos um destino. Antes de chegarmos no céu, antes de chegarmos no céu, que é o nosso destino final, nós temos um destino aqui na terra, que é cumprir o chamado dele.
queixa, que mágoa, Deus teve que trazer para a vida de Jonas uma tempestade, para que ele pudesse se alinhar no propósito que Deus tinha para a vida dele e aquele povo. Porque Deus tem almas reservadas para você. Teve uma noite que, eu não sei se eu contei para a senhora pastora, mas teve uma noite que no escritório onde eu estudo, eu entrei ali chorando, falando: Deus, não aguento mais, eu vou largar tudo isso. Irmãos, para você ter a preparação não é fácil, né, meu pastor? Não é fácil. Tudo aquilo que Deus te pede para renunciar, para fazer, não é fácil. E aí Deus falou: a minha graça te basta. A minha graça te basta, minha filha. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E aquele escritório foi tomado pela graça de Deus e invadiu meu coração. E Deus falou: minha filha, tem muitas almas te aguardando para você liberar uma palavra, uma palavra. Falta pouco, falta pouco. Não desista. Eles estão te aguardando com uma palavra que você liberará sobre a vida deles para salvá-los. A presença de Deus ali naquele escritório me tomou de uma tal forma que eu falei: Deus, eu tenho que ir logo, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, porque eu tenho que alcançá-los, meu Pai. É uma responsabilidade que o Senhor me deu. Me ajuda, porque na caminhada, irmãos, sabemos que não é fácil, nunca será fácil. E Deus falou que não era fácil. A pergunta é: o que nós estamos carregando que tem se tornado um peso a ponto de quase naufragarmos e colocarmos a vida daqueles que nos cerca em risco? Amados, o que nós estamos carregando, que nós estamos nos afundando e levando aqueles que nos cercam junto. Isso é muito profundo, igreja. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós, igreja. Nós não podemos esperar, né, meu pastor, que as pessoas de lá de fora vão sair para poder anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Elas estão aguardando que nós vá até elas. E esse é o momento, meus irmãos, de olharmos para dentro de nós e analisarmos o que necessita ser jogado fora. Eu sei que a psicóloga fala que quando nós olhamos para nós, é como nós tiramos uma selfie. A selfie, ele vem de um filósofo, né? E ele, com esse nome, se fala o retrato que nós tiramos para nós mesmos. Mas a selfie, ele significa para nós olharmos para nós e vermos o que necessita ser transformado. O que necessita. E é todos os dias que nós temos que tirar essa selfie, para olharmos em nós o que necessita ser transformado, o que necessita ser deixado, o que nós carregamos naquele dia conosco, que deixamos entrar. Nós não podemos levar para o outro dia, porque isso vira uma bola de neve. E para nós voltarmos, para poder resolver isso, é ruim se podemos resolver hoje mesmo. Então, que podemos nesta noite, que possamos nessa noite
olharmos para nós mesmos ao chegar na nossa casa, fazer uma selfie e vermos o que necessita deixarmos, o que necessita tirar, para que possamos prosseguir para cumprir o grande chamado de Deus na nossa vida. No versículo 6, e chegando para o final, nós vemos que o capitão fala com Jonas: por que dormes dormente? Tem muita gente dormente no chamado de Deus para a sua vida. Tem muita gente que não consegue se despertar para acordar, para cumprir o chamado de Deus. Mas, amados, Deus trouxe uma palavra profética para a minha vida e a sua vida. Como eu iniciei falando, aqui há um rio fluindo. Aqui há um rio fluindo. Tem um rio passando aqui nesta igreja. Tem um rio fluindo aqui. Pois a palavra de Deus está escrito em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Se a tua alma estava pensando que você iria entrar aqui hoje e ficaria continuando fazendo a vontade de sua carne, ela estava muito enganada. Porque o Espírito de Deus que está aqui te alinha com o teu espírito para te levantar, para te encorajar, para te direcionar, para você cumprir o chamado de Deus que Ele tem para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz e ela não volta vazia. E é como eu li no versículo 1 de Jonas: a palavra de Deus veio aqui hoje à noite. A palavra de Deus chegou hoje aqui à noite. Porque ela se movimenta e ela tem um destinatário, que sou eu e você. Eu não sei se vocês já ouviram que antes que a palavra chegue até vocês, primeiro ela chega ao pregador. Primeiro nós vivemos a palavra e depois ela é derramada sobre vocês. Quando Deus me levou ao livro de Jonas, eu falei: Deus, eu vou ver algumas coisas, né? Pregações, vou ver alguma coisa que se fala de Jonas. Não, minha filha, não. O rio está fluindo. O rio está fluindo. O rio está fluindo sobre você. E tudo te darei fresco. E tudo te darei novo. Mas isso tudo por causa de uma obediência ao chamado de Deus. Se nós queremos algo novo da parte de Deus, o que estamos fazendo? Se queremos que Deus faça algo novo em nossas vidas, o que estamos fazendo para que Ele venha se mover no mundo espiritual para trazer a nós o novo de Deus? Quando eu estava de madrugada meditando,
Deus me deu uma palavra, pastora Sheila. A sua disponibilidade no chamado que Deus lhe confiou te levará a viver o extraordinário, nunca visto e nem vivido. Eu estava de madrugada para poder preparar essa palavra. E quando eu levantei, o Senhor Jesus me deu essa palavra. A sua disponibilidade, igreja, no chamado que Deus lhe confiou, te levará a viver o extraordinário, nunca visto e nem vivido. Jonas, ele entendeu isso, mas ele teve que, pelas consequências da sua atitude de fugir do chamado de Deus, ele teve que passar pela grande tempestade na qual Deus trouxe para a vida dele. E dentro da barriga do peixe, ele compôs uma oração. E ali ele pôde ser lançado à grande cidade onde Deus tinha para a vida dele um chamado. E ele cumpriu o chamado de Deus. Igreja, Deus, ele quer cumprir o chamado dele na minha e na sua vida. Mas teremos que tomar decisões, escolhas. Teremos que nos posicionarmos. E isso requer de nós esforço, disposição. Talvez vocês estejam andando por caminho totalmente diferente, assim como Jonas também estava. Nínive era um local e Jonas foi para outro local, totalmente oposto, né, meu pastor? Totalmente diferente da onde Deus queria que ele fosse. Talvez assim esteja a sua vida. Você está indo pelo caminho oposto do que Deus quer fazer na sua vida. Mas, irmãos, Deus me trouxe aqui hoje com uma palavra, porque é somente a palavra dele que tem o poder de mudar, transformar, salvar, curar, resgatar, ressuscitar sonhos. Tudo que foi falado do começo do culto até agora tem tudo a ver com a pregação. Eu estava falando com minha irmã, a canção estava falando o que o pastor estava falando, o que a pastora falou. Eu falei, meu Deus, que alinhamento, que alinhamento. Mas não é porque eu busquei o meu querer, a minha vontade. Não, é o centro da vontade dele. Então, meus irmãos, não se preocupe como vai ser. Eu sou menor, eu não tenho nada. Quem sou eu? Mas é você. É você. É você que Deus escolheu para esse tempo, para poder transformar a sua casa, a sua família, as nações com uma palavra, porque não é sua, não é sua, é dele. Então não fique com medo do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, porque é dele. É o Espírito Santo que move na igreja, o Espírito Santo que move fazendo, não somos nós. Apenas cumpra, apenas faça, apenas obedeça. Que você verá, que nós veremos o cumprimento da palavra de Deus. Eu falo mais uma vez, antes de encerrar, o que Deus falou ao meu coração, para transbordar nessa igreja. A sua disponibilidade. Depois você procura no Google o significado dessa palavra. Disponibilidade. No chamado que Deus lhe confiou, te levará a viver o extraordinário, nunca visto nem vivido. Eu agradeço, pastor Joel, agradeço a pastora Sheila pela confiança.
para eu poder trazer a palavra do Senhor Jesus. É de uma grande responsabilidade, mas é de uma grande alegria. Só nós sabemos como é grandioso saber que Deus ainda fala. Saber que Deus ainda fala, porque quando nós buscamos uma palavra, Ele tem uma palavra para nos dar. É a palavra dEle, é a palavra dEle. Então busque, igreja, o alinhamento do seu chamado para cumprir aqui nessa terra. Porque quando tivermos diante dEle, é só isso que Ele requererá de nós, de cada um de nós. Não mais do que isso, mas o cumprimento daquilo que Ele nos deu como responsabilidade para cumprir aqui nessa terra. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada, igreja.